O filme de hoje foi feito há 100 anos. É o segundo mais antigo que eu comento aqui no canal, perdendo apenas para o gabinete do Dr. Caligari. É o representante máximo da montagem soviética, então antes de partir para a crítica, eu vou falar um pouquinho sobre o movimento. Quem patrocinou este vídeo foi o Akira, ele tem um Instagram muito legal onde ele fala sobre cinema, eu vou deixar o link na descrição. A montagem soviética foi um movimento dos anos 20 do século passado que via a edição como principal ferramenta do poder do cinema. Antes do movimento, os filmes eram majoritariamente lineares, as histórias eram contadas como peças de teatro filmadas. Câmera parada, planos longos e estáticos, e a edição era feita pensando apenas na continuidade da história. Era um recurso para colar uma cena na outra. Os cineastas soviéticos queriam mais do que apenas entreter com os seus filmes. A ideia era educar o espectador politicamente. Eles viam o cinema como uma ferramenta de transformação social, cujas ideias mais complexas, como resistência e luta de classe, seriam transmitidas através da edição. Mais precisamente a montagem, porque em português a gente diferencia montagem de edição, em inglês eles chamam tudo de editing. Eu falei sobre a diferença lá atrás num vídeo que eu fiz sobre linguagem cinematográfica, mas de maneira ultra resumida, edição seriam aqueles cortes dentro de uma cena e a montagem é a maneira como esses microcortes, esses blocos microcortados são colocados, são colados uns com os outros. Os diretores perceberam que a combinação de duas imagens ou cenas distintas podia criar um novo significado na cabeça do espectador. Isso ficou conhecido como o efeito Kuleshov. É basicamente o seguinte, você pega uma imagem ou uma cena estática de um homem com uma expressão mais ou menos neutra. A imagem ou cena que vem depois dessa é que vai determinar o que esse homem está sentindo. Se for a imagem de um bolo, por exemplo, vai parecer que ele está com fome. Se for a imagem de um prédio em chamas, vai parecer que ele está preocupado. Eu fiz 3 exemplos curtinhos com uma cena do filme de hoje. Vejam isso. O teórico do cinema soviético Sergei Eisenstein identificou 5 tipos principais de montagem e todos estão presentes no filme de hoje. Eu vou chegar lá, vou deixar para explicar na hora da crítica. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre o assunto, eu recomendo esses 2 livros, A Forma do Filme e O Sentido do Filme, ambos do Sergei Eisenstein. Além de O Encouraçado Potemkin, há outros filmes essenciais para o movimento. São eles: Um Homem com uma Câmera, de 1929, do Dziga Vertov, é o documentário mais influente da história do cinema, sem atores, sem roteiro, com uma montagem super experimental e um retrato do potencial da linguagem audiovisual em seu estado mais puro. É comovente, é revolucionário, é essencial. Não teríamos documentários hoje em dia do jeito que são, muito menos videoclipes, se não fosse por esse filme. Outro filme importante para o movimento é Outubro, de 1928, dirigido pelo Grigory Alexandrov e pelo Sergei Eisenstein. É um filme sobre a queda da monarquia em 1917, que aprofundou o uso da montagem intelectual, com cortes e símbolos que visam fazer o espectador pensar. É o mais denso da lista, o mais teórico, mistura recriação histórica com mensagens ideológicas, uma aula de caos e urgência criados pela montagem. Outro filme importante é A Greve, de 1925, o primeiro do Sergei Eisenstein. É outro belo exemplo de montagem como arma social. É um retrato do poder cru da metáfora. Não é tão refinado quanto Potemkin, mas não é menos importante. É cheio de insights visuais e composições super detalhadas que impressionam até hoje. E para fechar, temos Terra, de 1930, dirigido pelo Alexander Dovzhenko. O filme fala sobre a agricultura coletiva, é mais poético do que revolucionário, uma variação lírica da montagem como celebração do relacionamento do homem com a natureza. Foi influente mais pela estética do que pela política, é um filme mais suave, menos cheio de fúria. Há outros filmes importantes para o movimento, como Mãe, de 1926, e O Fim de São
São Petersburgo, de 1927, mas esse seria o meu top 5. Dito tudo isso, bora falar do filme da vez, o mais importante do movimento e com todos os spoilers do planeta, ok, pessoal? Vamos lá? Vamos lá. O Encouraçado Potemkin. A história se passa em 1905 e é dividida em 5 atos. Número 1. Marinheiros reclamam da carne podre que é servida no navio, o que leva a uma quase execução em massa. Número 2. Os marinheiros se revoltam, começa uma bagunça, o líder da tripulação é morto, tornando-se um mártir. Número 3, uma multidão presta homenagem ao corpo do marinheiro caído. Uma multidão mesmo, tipo, muita gente. Cresce a comoção e parece que vem mais confusão por aí. Número 4, civis são massacrados pelo exército nas escadarias de Odessa, uma das sequências mais icônicas do cinema. Número 5, há uma grande ameaça de mais conflito, a tensão cresce cada vez mais, mas no final todos se abraçam e fica tudo bem. A direção é do Sergei Eisenstein e aqui ele faz um trabalho ousado e cerebral. Mais do que simplesmente contar uma história, há um claro objetivo aqui de mexer com as emoções do espectador, fazê-lo pensar e, acima de tudo, se revoltar. É uma câmera muito participativa, cheia de ângulos dramáticos, muitos close-ups, muito foco nas expressões das pessoas, além de uma forte simbologia visual. Mas o que mais chama a atenção aqui é, claro, a edição e a montagem. Aliás, o termo ganhou novo sentido com o movimento. A ideia de colocar imagens distintas para criar algo novo é colocada em prática constantemente aqui. É a essência do movimento em ação. Na famosa sequência da escadaria de Odessa, por exemplo, dá para ver vários tipos de montagem misturados. Métrica, rítmica, tonal, sobretônica. Ele inclusive repete imagens criando significados diferentes por causa de um cortezinho. Então, uma hora ele mostra a galera descendo, depois corta para uma criancinha chorando, depois mostra a mesma galera descendo, mas parece que é uma continuidade da cena anterior. É muito bem feito, é experimental, funciona de maneira linear, no sentido de ser algo que está acontecendo, que tem um começo, um meio e um fim, mas também funciona de maneira simbólica. É sensacional, inclusive inspirou aquela cena do tiroteio no filme Os Intocáveis. É um filme para ser estudado. Além do efeito Kuleshov, ele põe em prática técnicas que hoje podem ser consideradas comuns, mas que eram revolucionárias na época e ajudaram a moldar o cinema. Vamos falar dos 5 tipos de montagem encontrados aqui. Número 1, montagem métrica. São cortes que seguem um ritmo matemático independentemente do que está acontecendo na cena. Eu gosto, por exemplo, da regra dos 4 segundos. Eu acho que é o tempo ideal para o cérebro registrar o que está acontecendo e pular para a próxima coisa. Aqui é usado para retratar as condições dos marinheiros, reforçando sua uniformidade, complacência e sua condição de gado. Número 2, montagem rítmica, usada para dar continuidade visual à cena, para criar uma sensação de movimento. O corte mantém o fluxo da ação, levando em conta o conteúdo visual e a movimentação dentro do quadro. Número 3, montagem tonal. O corte reflete e realça o sentimento predominante, aumentando o clima psicológico da sequência, aqui usado para evocar luto, respeito e uma indignação crescente. Número 4, montagem sobretônica. Ela combina as 3 primeiras visando uma resposta emocional através da sobreposição de tom, ritmos e movimentos. São cortes rápidos, muitos close-ups e uma movimentação instável refletindo o colapso. E em número 5 temos a montagem intelectual. Ela combina cenas com significados distintos para criar algo abstrato. Você constrói o sentido através da comparação. É um corte que te faz pensar. O Encouraçado Potemkin é uma aula de manipulação de forma e conteúdo. Obrigatório para os estudiosos da sétima arte, é uma peça fundamental para a construção da linguagem audiovisual moderna. É o nascimento do cinema que vai além de um simples retrato da vida. É um cinema pensante, capaz de impactar e não apenas mostrar a realidade das
das pessoas. Tudo impressiona aqui. A escala, a cinematografia, a quantidade de figurantes é muito impressionante e a maneira como eles são utilizados e, claro, a maneira como o filme é cortado. Todas as suas mensagens aqui são transmitidas através de cortes, pelo menos muito mais através de cortes do que através da música, por exemplo. Eu não vou aplicar o sistema de avaliação do canal para esse filme porque ele é de 1925, o cinema estava em construção, não faz sentido, mas se eu fosse dar uma nota, certamente seria a nota máxima. Akira, obrigado por mais um patrocínio. Se você quiser patrocinar um vídeo no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.